Boa noite, amada igreja. Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém? Vamos orar para darmos continuidade a esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Que Ele se faça presente, melhor, já está presente entre nós. Se não tivesse, nós não estaríamos nem aqui. Vou usar da liberdade, eu vou ficar sem máscara, que assim os irmãos me ouvem e me entendem melhor. Só estou sem máscara porque a distância entre eu e os primeiros irmãos aqui nos permite isso. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, ó Deus, com nossa humildade, nossa singeleza de coração, nossa fraqueza, assim a Tua força, a Tua ajuda, para que possamos prestar um culto de louvor e adoração a Ti, e seja digno, Pai, de Senhor, receber esse culto. Esteja comigo, esteja com cada irmão aqui presente, para que juntos possamos louvar, juntos sermos edificados, Pai, e ainda assim alcançarmos vidas, principalmente aquelas que ainda não conhecem o Senhor. Nós louvamos, agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos na casa do Senhor. E nós vamos estar assim, lendo a palavra do nosso Deus, no Salmo 29. Os irmãos vão acompanhar comigo, eu estarei fazendo essa leitura, e também a projeção aí na tela. Alguém pode ligar a TV? Está ligada, obrigado. Leiamos, estarei lendo na versão NVI, pode ser um pouco diferente da versão que você tem, ou a que você está acompanhando, mas a palavra do Senhor é a mesma. A NVI, eu acho que ela tem uma versão assim um pouco mais atualizada, de acordo com a nossa linguagem. Atribua ao Senhor, ó seres celestiais, atribua ao Senhor glória e força. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como o bezerro e o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Amém? A palavra do Senhor, que ela seja aplicada no meu e no seu coração, hoje e para sempre. Que possamos estar sempre aprendendo com o nosso Deus, porque Ele nos ensina a cada palavra, a cada mensagem. Aproveitemos a oportunidade que ainda temos de estar ouvindo, lendo e aprendendo com o nosso Deus, com a sua mensagem através da Bíblia. Nós vamos continuar louvando o Senhor com o hino do cantor cristão 278. O pastor Nelson está nos ajudando nesse momento. Louvemos ao nosso Deus. Som.
Cantai. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo o amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Nos astros esparsos no céu, da lua do brando clarão, eu leio poemas de Deus que outorga nos gritos perdão. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Os males do mundo ouvidei, por isso me pus a cantar. Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Amém. Quem nunca tinha cantado esse hino? Não? Não cantou hoje também, né? Percebi. Mas já deu para entender, né? Esse hino é muito lindo, né? É um hino ótimo para nós cantarmos em louvor, em adoração ao nosso Deus, no templo do nosso Senhor. Então eu quero convidar você a novamente cantarmos o hino 278 do Cantor Cristão, com alegria. Vamos lá. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos do amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Nos astros esparsos nos céus, da lua no brando clarão, eu leio poemas de Deus que outorga aos contritos perdão. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Os males do mundo ouvidei,
Por isso me pus a cantar, com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Amém? Amém? Melhorou. É muito bom louvar o nosso Deus. Nós teremos agora alguns avisos que o pastor Nelson estará trazendo para nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo sábado, às 6:30 da tarde, nós teremos aqui uma reunião com a nossa nova liderança. Isso não quer dizer que a antiga não esteja convidada. Todos estão convidados, tanto a antiga quanto a nova. Estão convidados a estar conosco aqui para nós termos um bate-papo sobre a posse da nova diretoria, nova liderança. Pretendemos fazer isso no próximo domingo, no culto noturno. E também já temos uma conversa para reuniões que precisamos realizar para elaborar o calendário das nossas atividades para o ano de 2022. Né? Nós avisamos na semana passada, estamos reforçando esse aviso nesta semana a todos os irmãos. Nós estamos retomando as nossas atividades de escola bíblica dominical. E temos sentido a falta de muitos irmãos que podem e devem estar conosco. Aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós não estamos tendo culto matutino, mas nós estamos tendo escola bíblica dominical. Então você é mais que convidado, convidada a estar conosco para nós estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre pessoas que fizeram a diferença na Bíblia, na palavra do Senhor, e vamos usá-las como exemplo para as nossas vidas nos dias atuais. Então você é mais que convidado, convidada. E não só você adulto, você jovem, você adolescente, você criança, também deve estar presente conosco para nós retornarmos às atividades com todas as classes da nossa escola bíblica dominical. Nós esperamos ter todos aqui. Quartas-feiras nós estamos nos encontrando às 8 horas da noite para orarmos uns pelos outros. E também tenho sentido falta de muita gente que pode estar aqui, né? Nós nos acostumamos com as transmissões online e muita gente gostou disso e perdeu comunhão com os irmãos. Então nós tomamos a decisão de não mais fazermos as transmissões às quartas-feiras, nem nos domingos pela manhã. Nós queremos os irmãos presentes aqui para termos comunhão já uns com os outros. Com todo o cuidado necessário, com a nossa máscara, usando aí o álcool gel, o distanciamento dentro do possível. Apesar das nossas autoridades já terem liberado, né, 100%, ainda precisamos tomar cuidado, viu? Porque eu não duvido, que novas cepas, novas transmissões virão e vão botar a culpa no carnaval. Elas já vão acontecer agora, viu? Todo mundo saindo para fazer compra de Natal. Só dá uma volta lá em Santo Amaro, você vai ver que lindo que tá, não é? Os estádios de futebol já lotados. Hoje, um jogo aqui na nossa cidade, mais de 40 mil pessoas no estádio, a maioria das pessoas sem máscara nenhuma. Quer dizer, se um daqueles estiver contaminado, já contaminou 8 ao seu redor. E esses 8 vão contaminar mais e assim por diante, né? Mas essa história de que acabou, não acabou não, viu? Estamos ainda em pandemia.
Então, vamos tomar todos os cuidados possíveis. E, mesmo tomando os cuidados, vamos louvar, vamos adorar, vamos servir ao nosso Deus. Nós não poderíamos ter parado no ano passado, o ano retrasado, nós fizemos isso por uma questão sanitária, nós não conhecíamos o inimigo com o qual estávamos lutando, agora sabemos quais são as armas que precisamos ter. E as armas são vacina, máscara, álcool gel, distanciamento social. Essas são as armas. Então, se nós usarmos plenamente elas, nós poderemos ter as nossas atividades aqui plenamente. Então, nós convidamos todos a estar junto conosco. E domingos à noite, 7 horas da noite, um encontro como esse que nós estamos realizando neste momento para o louvor e glória do nosso Deus, com transmissão nas nossas páginas no Facebook e no YouTube. Então, a única transmissão que nós estamos realizando é domingo à noite. E ainda pretendemos fazer isso por algum tempo, tá bom? Nós vamos continuar louvando, adorando o nome do Senhor. Eu passo novamente a palavra ao nosso dirigente dessa noite, o diácono Paulo José. Sobre a vacina, essa semana eu tomei a dose adicional. E se você já tomou a sua dose de vacina, a segunda tem 5 ou mais meses, não perca a oportunidade de tomar a terceira dose, que é a dose adicional. Leva a sua carteirinha, seu RG, seu cartão do SUS, qualquer unidade, posto de saúde, que você receberá a terceira dose. Eles só vão olhar a data da segunda dose e já manda você para a fila para ir tomar. É bem mais rápido que as outras duas, muito mais fácil também. Nós vamos ter nossos momentos de oração. Nós temos os cultos de quarta-feira, onde podemos estar juntos, orando uns pelos outros mais tempo, que é um culto específico de oração. Mas essa última quarta-feira mesmo eu não pude vir. Eu entrei em contato com o pastor, eu falei, não dá hoje para ir, mas estava em casa, em espírito de oração, falei, está na hora da oração agora, né? Se o irmão tem assim, alguma necessidade, eu tenho várias necessidades, tenho pedido muitas orações todas as quartas-feiras. Hoje eu tenho gratidão, mas também tenho pedido ao Senhor. Então, se os irmãos têm alguma necessidade, ou mesmo uma gratidão, nós vamos pedir que você fique de pé. Eu não vou saber o que você está, qual a sua necessidade, qual a sua gratidão. Mas o Senhor Deus, Ele sabe com certeza cada necessidade, cada gratidão que nós temos. Ele as conhece. Nós só fazemos isso como um gesto de gratidão, de louvor, e demonstrar ao mundo, demonstrar aos irmãos, demonstrar ao diabo, que nós cremos que nosso Deus tem feito e fará muito mais por nós. Amém? Nós vamos orar, pedir a essa irmã Keila, que está conosco hoje, que esteja nos dirigindo a Deus em oração. Oremos com a irmã Keila. Amém.
Os irmãos podem sentar por alguns momentos. Irmãos, ontem para quem estava aqui de manhã, eu já falei. Ontem eu tive no café da manhã dos promotores de missão da Sudocap. Foi uma bênção, foi na Igreja Vila das Beleza. E eu aproveitei a data, aproveitei o momento para conversar com alguns missionários. E já acertamos assim de pronto a presença de 2 missionários aqui no início do ano. A missionária Rita e o missionário Heitor. Então eles estão conosco no início do ano. Então agora só falta acertar o domingo e o horário no domingo. Mas nós já glorificamos a Deus pela vida deles, eles se demonstraram contentes de estar conosco e eu fiquei contente deles virem. Os 2 são de longe, daqui da igreja, e aceitaram o convite assim de pronto. Hoje o pastor Heitor já entrou em contato comigo, o missionário Heitor já entrou em contato comigo, e eu louvo a Deus pela vida deles e a oportunidade de estarmos juntos ali, e já de estarmos juntos aqui também. Nós vamos continuar louvando nosso Deus com o Ministério de Louvor, convidar assim, o pastor Nelson e a equipe de louvor para estar nos auxiliando nesse momento. Seja um trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Eles estavam ensaiando agora há pouco. E agora vamos para o louvor. Louvemos ao nosso Deus com muita alegria no coração. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, se você desejar e puder, fique em pé. Vamos louvar, adorar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de glória, de adoração. Nós vamos cantar 2 cânticos que falam da grandeza do nosso Deus. No segundo cântico, você que veio preparado também para ofertar ao Senhor, fique à vontade para fazê-lo. No nosso segundo cântico, você membro desta igreja, você lembre-se que você tem um compromisso com ela. E esse é um momento de privilégio dos membros devolverem uma parte do muito que Deus tem dado a cada um de nós. Aqueles irmãos e irmãs que estão nos visitando nesta noite, e tanto aqueles que estão cultuando a Deus junto conosco em nossas mídias sociais, nós pedimos que você fique à vontade neste momento. Esse é um privilégio desta igreja, de poder cultuar e louvar ao nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é meu Deus.
Grandioso é esse Deus, digno de honra, de glória, de adoração. Por isso nós precisamos exaltá-lo todos os momentos de nossa pequena vida aqui na terra. Muitos de nós aqui viverão mais de 80. Glória a Deus por isso. Alguns talvez não terão esta alegria, mas isso não deve servir de tristeza a nós. Não importa se vivamos 10, 30, 50, 100 anos aqui na terra. Nós devemos lembrar que após este período aqui, nós nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele eternamente para render-lhe glória na sua santa e doce presença. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós agradecemos a Ti a Tua bondade, a Tua misericórdia derramada em nossas vidas. E pedimos perdão por nossos pecados. E agradecemos a oportunidade de louvar, adorar, bendizer o Teu santo nome, com cânticos que exaltam a Ti, e também, Senhor Deus, com nossas posses,
com os dízimos e ofertas aqui alçadas. Oh Deus, obrigado por esta oportunidade, obrigado por cada membro desta igreja que tem se dedicado a esta obra. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão em nossas transmissões nesta noite. Que o Senhor os abençoe, também as suas famílias, os seus lares, com a graça do Senhor. Tudo isso eu oro, agradeço e peço a Ti, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Podem sentar, irmãos amados. Muito bom adorarmos ao nosso Deus. Até o momento nós louvamos, adoramos, oramos, até ouvimos a sua palavra. Daqui agora nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, que Ele nos trouxe, ou vai nos trazer hoje através do pastor Denis. Pastor Denis, venha aqui conosco. Pastor Denis é cria dessa igreja, é filho dessa igreja. Assim, no papel, ele não é membro dessa igreja, mas ele é um dos pastores aqui dessa igreja. Será uma honra ouvi-lo mais uma vez. Que Deus te abençoe nesse momento. Vamos orar mais uma vez com o pastor. Pai, eu te agradeço por tudo que já aconteceu até aqui. E agora, Senhor, nós pedimos uma direção para a vida do pastor Denis, que tudo que trouxer aqui neste momento seja para nossa edificação, exortação e transformação de vida. Esteja com ele nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho dentro. Irmãos, você que orou pela Roberta, ela está de alta, está bem, graças a Deus. Não ficou nenhuma sequela do que ela sofreu, tá? Eu agradeço, em especial, sim, pela vida dos irmãos que esteve conosco nesse momento difícil aí, mas o Senhor cuidou e está cuidando. Glórias a Ele. Amém? Um microfone aqui para o Denis. Tem? Obrigado. Dose de reforço, eu também já passei por essa fase. Graça e paz, irmãos. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza. Se o Senhor não colocar a mão em cima de vacina, de todas as medidas que estamos tomando, infelizmente, meus irmãos, só pela misericórdia de Deus. Que até uma gota d'água para matar a sede, se não tiver a soberania de Deus para refrigerar nossa alma, o que seria de nós com isso? Amém? Graça e paz, então, a todos os irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos nessa noite, mais uma vez, e agora compartilhando a palavra do Senhor. Após alguns anos que não temos esse privilégio de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus fala aos nossos corações, e nós queremos dividir com a nossa, posso dizer assim, a nossa amada manhinha, que é o carinho que eu tenho por essa igreja, que nós temos, eu e minha família. Como o Paulo falou, né? Sou ainda um dos pastores dessa casa, formado por essa casa, discipulado por essa casa. E como é bom ver o rosto dos irmãos. Faltou alguns aqui que eu gostaria de rever também, mas quem sabe Deus não assim desperte, né? Para que possamos reviver a energia, né? A graça. Outro dia encontrei o irmão, estava conversando com ele sobre isso, né? Do quanto nós tivemos o privilégio de ver essa igreja vibrando, crescendo, distribuindo dons. Coisa gloriosa e maravilhosa, e eu quero um dia ainda rever isso aqui. Amém, irmãos? Gostaria que você colocasse de pé agora nesse momento para ler a palavra do Senhor. Vou ler uns salmos bastante conhecidos,
Salmos 23. Nesta noite eu vou falar de quando o Senhor é nosso pastor. Salmos 23. Todos acharam, se não achou, tá um pouco diferente a minha versão, mas o importante é o que significa tudo isso para nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui agora, Senhor, eu te peço que tu me use como instrumento da tua vontade, trazendo alimento para os teus filhos que se reúnem aqui na tua casa. Não sei como cada um entrou aqui nessa noite, mas eu creio, Senhor, e que isso seja a nossa perspectiva, que cada um entrou sedento para ouvir a tua palavra, palavra que nos alimenta, palavra que refrigera a nossa alma, palavra que nos dá sustância para viver, Senhor. Palavras que aquecem a nossa alma e nos faz impulsionar cada dia mais viver esse evangelho que é tão sublime, Pai. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que me use como instrumento da tua vontade, Pai. É o que eu te peço. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Quantos aqui talvez não tenha, eu acho que todos conhecem o Salmos 23. Até as crianças que estão aqui no auditório talvez já tenham ouvido falar do Salmos 23. E o Salmos 23 é esse vaso cheio de coisas maravilhosas para a nossa alma. É a fonte inesgotável para o povo de Deus. Dessa fonte jorra a abundante misericórdia, refrigério, que tranquiliza nossas almas durante a tempestade, nos dá aquele consolo e aquele carinho no momento de dor, que nos dá a grandeza de ser, ou melhor, de ter aquele que nos protege, o Cristo, que é revelado de Gênesis a Apocalipse nas Escrituras como o pastor, o bom pastor, aquele que cuida das nossas dores, durante as nossas feridas. E são dores, não só dores físicas, mas também dores emocionais e que transpassam a nossa alma às vezes. Ele é o bom, o grande e supremo pastor. Ele ama as suas ovelhas e cuida delas. Ele deu a sua vida por elas e a guiará à casa do Pai Celestial, as bem-aventuranças eternas. Naquele dia, a qual cada um de nós vamos entrar pelos portões celestes e nos encontrarmos novamente, porque nós viemos de lá e voltaremos para lá. Esses salmos, ele ensina 3 coisas que dá sustância para a nossa alma, dá vigor para a nossa vida. Essas 3 coisas que nos consola, que nos dá garantia e certeza que um dia, e mesmo agora, o Senhor está nos protegendo e nos guardando. É um salmos que
realmente traz algo diferente de todos os salmos. Porque esse salmo, ele nos ensina o cuidado do nosso Senhor para com nossas vidas. Ensina o quanto Ele é bom para conosco. Então vamos ver essas três coisas. Em primeiro lugar, quando o Senhor é o nosso pastor, há pleno suprimento para as nossas necessidades. De 1 a 3 ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Embora como ovelhas, nós somos frágeis, às vezes míopes, inseguros, inclinados, e nos desviamos do aprisco. Em Jesus Cristo, o bom e o grande e supremo pastor, temos repouso para nossas almas, refrigério e direção. Jesus não é apenas o nosso grande provedor, ele também é a nossa provisão. E como eu sei do que é a provisão do Senhor? Eu sei o que é passar dificuldade, de estar em necessidade e saber que esse supremo pastor, nosso Senhor, ele nos dá essa provisão. Ele não apenas nos concede a sua paz em meio às tempestades que a vida nos favorece. Ele é a nossa paz. Jesus não é apenas o nosso guia, não apenas nos guia pelas veredas da justiça. Jesus Cristo, ele é a nossa justiça. Jesus não é apenas o pastor, ele é o nosso pastor. Ele é o meu e seu pastor. Aquele que está assentado no trono, ele tem o controle da história, ele é soberano. E talvez na tua vida, e talvez aqui nessa noite, eu não sei como está o teu coração, às vezes você está sem esperança. Eu quero dizer algo para você nessa noite, deixa o Espírito Santo ministrar algo para vocês, igreja do Senhor, igreja que se reúne aqui nesse bairro. Quando temos o Senhor verdadeiramente como nosso pastor, mesmo que venha tempos difíceis, saiba de uma coisa, Ele está no controle das nossas vidas, está no controle da igreja. E saiba de uma coisa também, além de Ele estar no controle das nossas vidas, no controle da nossa igreja, Ele está no controle do universo. Ele é o nosso provedor. Conhecer a Ele tem que ser a nossa própria essência na nossa vida. Andar com Ele é a maior de todas as aventuras. Glorificar a Ele é a razão da nossa vida. Fazer a sua vontade é a maior de todas as nossas metas. Portanto, como Davi podemos alcançar, ou melhor, direcionar a nossa voz e dizer que o Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos faltará. Eu posso dizer que nada tem faltado em nossas vidas. Não tem faltado tristeza. Não tem faltado tribulação. Não tem faltado alegrias. Não tem faltado comunhão. Não tem faltado provisão. Não tem faltado o carinho dos irmãos. Como diz o próprio profeta em Isaías 58, 9, ele diz assim: quando vocês gritarem, pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Meus amados irmãos, eu não sei como vocês têm vivido, mas eu convido a você nessa noite, gritar ao Senhor, bradar ao Senhor, porque Ele garante que quando vocês gritarem por socorro, o Senhor, Ele trará ajuda, Ele trará refrigério, Ele trará a solução que necessitamos, não o que queremos,
porque Deus nos dá uma solução. Não aquela que queremos, mas aquela que realmente necessitamos. Por isso que temos que gritar às vezes. Quando eu olho para a vida dos profetas, eu tenho me identificado muito com Jeremias nesses últimos tempos. Porque, mesmo com todas as coisas acontecendo ruim, Jeremias em 17, versículo 6, ele diz algo que é para mim, é para o pastor Nelson e é para você também. Sabe por quê? Na nossa declaração, diz que somos o quê? Sacerdotes, não é isso, Paulo? Sacerdotes. Vocês também são pastores. Porque o ministério pastoral envolve muitas coisas. Por isso que Jeremias 17, versículo 6, ele vai dizer: Senhor, eu não desisti de ser pastor. E nos versículos anteriores, ele fala de como ele pregou a palavra, como ele falou das coisas de Deus. Mas, mesmo assim, sofrendo o que Jeremias estava sofrendo, ele diz: eu não desisti de ser pastor. E quantas vezes nós queremos desistir? São crises. Quantas vezes queremos desistir de seguir esse Senhor, que é o nosso bom pastor? Por isso que nessa hora, esses salmos, ele nos trata como ovelhas. Ovelhas que necessitam do pastor amado. Do pastor que, na hora que a ovelha está em meio a perigo, ele vai com o seu bordão e vai proteger a sua ovelha. Não sei se os irmãos já tiveram essa curiosidade para entender esses salmos. Mas quando ele fala que o cajado, o bordão, e esse cajado era algo interessante, que era um tipo de cajado sólido de madeira revestido com metal. Porque no perigo de um urso, o pastor ia lá e defendia suas ovelhas. No perigo de um leão, ele ia lá e defendia suas ovelhas. E usava o quê? O cajado. Segundo lugar, quando o Senhor é o nosso pastor, há consoladora companhia nas adversidades. Salmos, versículos 4 e 5 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nem mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão, o teu cajado, me consolam. A vida cristã não é uma jornada fácil. Tem pessoas que pensam que ser cristão é viver em meio ao paraíso, viver em festa, né? Nada vai acontecer conosco, nada vai acontecer com nossas vidas, mas pelo contrário, é uma jornada difícil. Cruzamos desertos áridos e profundos, atravessamos mares tempestuosos e enfrentamos ventos contrários. Porém, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo. E isso não porque somos fortes ou os perigos são irreais. Há perigos. Nós vivemos em um mundo cheio de violência. Um mundo de incertezas. Um mundo onde nós não sabemos que vamos chegar em casa em segurança. Nossa confiança decorre que mesmo com tudo isso, mesmo com essa adversidade que tenhamos, que vivemos, mesmo com a insegurança, mesmo com o perigo das enfermidades que o mundo sofre, nós temos que ter a certeza que a nossa confiança está em Cristo Jesus. A nossa confiança está nele, com ele e para ele, porque ele está conosco. Ele garantiu que estaria conosco até o fim. E o Senhor está conosco. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, que você não vê saída. O Senhor está com você, sabia? Deus está olhando as tuas lágrimas quando de manhã você ajoelha orando, pedindo a Deus: Senhor, o que faço? Deus está olhando para você quando não há mais saída. O Senhor está com você.
Mesmo quando você diga assim, não tem mais jeito, eu cansei, eu vou desistir, o Senhor está ali com você. Mesmo que a tua família, o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, e você está à beira do caos, nada está andando bem. Porque quando tudo está bem, meus irmãos, é muito fácil. Mas quando as coisas estão difíceis, mesmo quando o desemprego bata na sua porta, mesmo que tudo esteja negativo, saiba de uma coisa, o Senhor Jesus está conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Não precisamos ter medo dos adversários que nos ameaçam, pois o nosso pastor nos dá vitória sobre eles. Não precisamos ter medo de vexames e fracassos, pois o nosso pastor, ele nos honra, ele unge as nossas cabeças com óleo. Não precisamos ter medo da tristeza que ronda a nossa alma, pois o nosso pastor oferece-nos robusta alegria, fazendo o nosso cálice transbordar. A promessa que ele nos socorrerá, ele nos faz esta pergunta. Ele pergunta desta maneira, lá em Isaías 40, 27. Ele diz assim: por que então, Jacó, você reclama? E por que você se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações? Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que Deus é o Eterno, o Criador de todo o universo? Nunca se cansa, nem perde suas forças. Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. E aí, ele vai falar isso para você, para mim e para você. Ele dá força ao cansado e vigor aos fracassados e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as suas forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as suas forças. Irmãos amados, queridos, não perca a esperança no Senhor Jesus. Não deixe que a situação de momento tire a tua alegria. Não deixe que a situação de momento te preocupe com o que vai acontecer. Saiba de uma coisa, o Senhor sendo o seu pastor da sua vida, Ele estará contigo até o final, e Ele garante que nada faltará. Ele dá um cajado, Ele protege, Ele assegura isso para cada um de nós, porque a nossa tempestade terrena, vamos se dizer assim, é passageira. Eu digo às vezes, momentos bons e ruins na vida, eles vão passar. Mas tem uma diferença de quando o Senhor é o nosso pastor. Porque esses momentos bons e ruins, quando o Senhor é seu pastor, mesmo passando por isso, pelos bons e ruins, nós temos uma perspectiva diferente. E aí vamos falar do terceiro tópico, de quando o Senhor é nosso pastor, temos a bendita esperança, comunhão para a eternidade. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui, meu irmão. Qual é o tempo da eternidade? Pare por um momento agora. Qual é o tempo da eternidade? Já parou para pensar? Quanto tempo, pastor Nelson? Quanto tempo, irmão Raimundo? Quanto tempo, José? Quanto tempo, Zilinha? Dura a eternidade. Quanto tempo, hein, irmão Pedro? Dura a eternidade. Se nós pararmos para pensar, irmãos, nós vivemos num tempo passageiro, porque às vezes nós acordamos 4 horas da manhã, corremos o dia inteiro, trabalhamos o dia inteiro, e parece que o tempo não deu. Mas o tempo da eternidade, é interessante, que na eternidade, ela não tem hora para iniciar, e também não tem hora para acabar. Porque Jesus é o quê? O alfa, o ômega, o princípio e o fim.
é um tempo que a nossa mente humana, por mais que os teólogos, estudiosos, possam tentar decifrar esse tempo, nós não temos a dimensão do que é a eternidade. E diz que, esse salmo vai dizer, quando o Senhor é o nosso pastor, temos essa bendita esperança, comunhão para a eternidade. E é interessante, quando fala de comunhão, o pastor estava falando aqui que está faltando alguns irmãos a voltar a estar presente, a estar em comunhão. Se hoje você se separa da igreja, não está em comunhão, sabe de uma coisa, tem uma coisa que eu vou te falar para você. Talvez alguns irmãos que estejam me ouvindo, tem uma coisa que você não vai ficar distante da gente lá no céu. Porque lá não vai ter pandemia, não vai ter doença, não vai ter nada. Não vai ter hora. Não vai ter o tempo que é chamado Cronos. É um tempo chamado, como os estudiosos falam, Kairos. Não temos essa dimensão de tempo. Porque fala de um tempo eterno. Comunhão bendita, santa. Não apenas nosso pastor está conosco, mas também coloca ao nosso lado 2 escudos seguros. Mesmo tendo essa bendita esperança aqui na terra, ele coloca 2 escudos que nos protegem. 2 escudos, bondade e misericórdia. E isso durante todos os dias da nossa vida. Quando alguém te atacar, lembre-se disso. Eu tenho 2 proteções maravilhosas na minha vida. Nenhum dardo inflamável do maligno poderá tirar isso de mim. Porque esses escudos, ele me protege. Bondade e misericórdia. O que é isso, pastor Denis? O que você quer dizer com isso? Bondade é o que Deus nos dá e nós não merecemos. Misericórdia é o que nós merecemos e Deus não nos dá. Deus não nos dá o seu juízo de sentença de morte pelo nosso pecado. E cercado por misericórdia e bondade, nós temos que avançar nesse mundo, guardados e protegidos por esses escudos. Nem o diabo, nem o inferno, nem o pecado que nos assola poderá nos segurar. Às vezes não entendemos o poder que Deus nos deu, essa grande proteção, bondade e misericórdia, nos assegura que um dia nada pode nos tirar do amor de Deus, no amor do grande pastor. Guardados por bondade e misericórdias, por essas 2 proteções, protegidos. Quando a nossa carreira aqui terminar, então habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Aqui o Senhor está conosco, lá nós estaremos com Ele. Olha que coisa interessante. Aqui o Senhor, Ele está conosco, mas lá nós estaremos com Ele. Lá é a nossa pátria celestial, lá está o nosso tesouro, lá está a nossa segurança. Lá está o nosso bom, grande e supremo pastor. Ele é o centro dos decretos divinos. Ele é o centro das escrituras. Ele é o centro da história. Ele é o centro da eternidade. Ele é o centro do paraíso. Vivemos nele, com ele, para ele. Jesus é a nossa segurança, a nossa provisão, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa alegria, a nossa recompensa. Com ele estaremos para todo sempre e com ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque lá na eternidade eu não vou ter que me preocupar com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã já não existirá mais. Eu não vou me preocupar com o dia de ontem, porque também não vai existir também. E nem se preocupar com o dia de hoje, porque também não vai existir. O que vai existir é só a eternidade, a casa do Pai, onde todos os filhos de Deus se reunirão e cantarão um cântico em um só som maravilhoso. Não teremos dificuldade nos relacionamentos. Não teremos dificuldade em glorificar o Senhor, porque o pecado já não nos dominará. Não teremos cansaço nem fadiga, porque há algumas promessas. E essas promessas, elas não são passageiras, elas são eternas. Como diz em Isaías 60:20, diz assim: o teu sol nunca mais se porá, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz para sempre, e os teus dias de luto terminarão. Não vamos nos preocupar mais com os leitos cheios de vidas, mas nós temos que preocupar com uma coisa, empregar para essas pessoas que estão à beira da morte e trazer essa esperança para que elas volte para a casa do Pai, volte a crer no Senhor Jesus. Eu quero concluir. Agora o Senhor é o nosso pastor quando as lutas são tão difíceis. E você pode gritar, porque eu tenho gritado, irmãos. E como temos gritado? São dias difíceis. Quando a gente passa na pele, dói, na alma. Mas eu sei que o Senhor, Ele está guerreando as minhas lutas. E é interessante que o Senhor, Ele faz algo interessante, sabe? Que enquanto nós estamos lutando com nossas próprias forças, Deus não age. Eu tenho descobrido isso. Deus não age. Porque você, quando está lutando com suas próprias forças, não confia na providência do Senhor, você está sendo independente dEle. Mas quando você deixa Deus, que você já não está mais, não consegue mais, é como um nadador que foi tentar salvar alguém ali, estava se afogando. Enquanto a pessoa se afogava, aquele nadador ele ficou de longe. Mas quando a pessoa parou de se debater, aí é que ele foi e salvou aquela pessoa. Enquanto você estiver na tua vida lutando sozinho, lutando, guerreando, sabe de uma coisa? O Senhor não age. Mas quando você deixa Deus agir na tua vida, meu irmão, o Senhor, Ele é o seu pastor. Ele vai cuidar de você. Ele vai te proteger. Ele vai lutar as tuas lutas. Ele vai acalmar a tempestade. Deixa Deus ser o teu pastor. Deixa Deus cuidar de você. Senhor, seja o meu pastor, seja o meu provedor, seja a minha paz, seja a minha justiça, seja a minha bandeira, a minha primeira causa, Senhor. Senhor, deixa eu ser essa ovelha que precisa nesse momento de o teu bálsamo. Eu quero tomar um pouco de água tranquila, está muito turbulento. Está difícil. Então temos que pensar que esse Senhor que, quando paramos de lutar, e confiamos no pastor, e ouvimos a sua voz, Ele coloca para cada um de nós, está no lugar de refrigério, está no lugar de cura, um lugar onde as águas são tranquilas e mansas, porque no meio da turbulência, nós já somos meio míope, mas ficamos mais cegos ainda. Por isso que é necessário ouvir a voz do pastor para ele levar cada um de nós a essas águas tranquilas. Quero deixar aqui nessa noite algumas promessas que eu tenho vivido. São versículos que têm me sustentado a minha fé no meio da adversidade. E confiando nesse Senhor que é o meu pastor,
e Ele é o nosso pastor. Irmãos, quando Davi fala que o Senhor é meu pastor, no Salmos 23, não quer dizer que é um termo de posse, mas é um termo de proteção. É como se fosse um pai falando, um filho falando com o pai, que o protege. Porque o Senhor é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Jó, ele vai dizer a seguinte coisa. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Essa é a promessa que Deus tem para você, meu irmão, para mim, para nós como igreja. Embora tenhamos agora pouco, alguns bancos estão vazios. A promessa do Senhor é que teremos muito. Não vai caber. Amém? Segunda promessa do Senhor, Jeremias 33, 3. Clama a mim, e te responderei, e te anunciarei coisas grandes, inacessíveis, que você não conhece. Quando clamamos, Deus traz uma palavra diferente. Deus traz estratégias diferentes. Deus traz algo diferente. Coisas que nós não sabíamos, o Senhor passa a nos revelar, porque nós precisamos conhecer cada dia mais a vontade dEle e a glória dEle. Salmo 50, 15 diz o seguinte: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nesses salmos há algumas promessas. É no dia de angústia, irmão. Não é no dia da alegria que o salmista está falando. É no dia da tua tristeza. É no dia onde as coisas não estão bem. A gente acorda até de mau humor, né? Tem dias que até eu tenho brigado com o Senhor. Eu sei que eu não vou vencer, meus amados. Mas eu tenho brigado com o Senhor. Porque eu digo, Senhor, aonde eu estou caindo, aonde eu estou... Senhor, tem misericórdia de mim. Que nem quando um livro que eu estou lendo, que quando as coisas vão de mal a pior. Mas eu tenho que confiar nesse Deus. Eu tenho que invocar nesse dia de angústia, nesse dia de tristeza. E eu sei que o Senhor me livrará como tem livrado. Salmo 119, 50 também há uma promessa vivificante para nossas vidas. Este é o consolo da minha angústia. Tua promessa me vivifica. São essas promessas que nós não temos, ou melhor, nós temos que colocar. Temos que estar firmado na sua palavra, porque são promessas que são eternas. Não podemos tirar isso do nosso coração, mas devemos viver essas promessas do Senhor, porque essas promessas que vivificam a nossa alma. Não sei se você já teve essa experiência, eu creio que todos aqui já teve essa experiência. De momentos difíceis na sua vida, momentos de tristeza, momentos de angústia, você lê um salmo como esse e parece que aquilo muda, a tua visão muda. É como Agar, a escrava que foi despedida por Abraão. Ela e um filho por volta de 12 anos. Eu tenho lido esse texto também, me apegado a esse texto. Sem esperança, um vaso de água na cabeça e uns pedaços de pão. E o homem abandona ela pelo um deserto. O marido deu a sentença de morte para aquela mulher. Mas o Senhor ouviu a voz do menino chorando. O Senhor ouviu o choro da mãe. E é interessante. E aí, quando eu li esse texto, eu disse, Senhor, me mostra, porque Deus mostrou um poço cheio de água para Agar, que ela sobreviveu, trouxe vitória e construiu uma grande nação, ela e o filho dela. Então eu tenho orado, quando no meio do desespero eu oro, Senhor, me mostra um poço cheio de água, Senhor. Eu estou precisando agora desse momento. Ore assim também, irmãos. No meio do sofrimento ela não via, mas quando o Senhor falou uma palavra, e é a palavra que nos sustenta, ela enxergou o poço que estava ali.
no momento de dificuldade, lembra que o Senhor é teu pastor e peça para Ele, Senhor, mostre um poço de água cheio, para que eu tenha um renovo de alma, um renovo na minha vida, que eu possa reconstruir, construir uma nação. E por último, Isaías 40:11, fala do cuidado do Senhor. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor. Recolherá nos braços cordeirinhos e os levará no consolo. Guiará mansamente aquelas que amamentam. Isaías 40:11. O Senhor cuida de nós. O Senhor não garantiu que Ele ia nos dar grandes coisas, mas Ele falou que ia suprir as nossas necessidades. Não prazeres. Necessidades. E Ele garante isso. E Ele supre as nossas necessidades. E glorificado seja Deus que temos mais do que as nossas necessidades. Porque, sabe por quê, meus amados irmãos? O Senhor, o Cristo, o Verbo encarnado, aquele que nos revela quem nós somos, Ele é o nosso pastor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, Pai. Te damos graça por esse tempo que passamos aqui juntos, Senhor, que louvamos e glorificamos o Teu nome. Pai, nesta noite, Senhor, eu não sei como o coração de cada um aqui está, mas eu quero agora, em nome de Jesus, peço que Teu Santo Espírito os alcance nessa noite através dessa palavra ministrada, Pai. Os alcance de tal forma, Senhor, que eles possam compreender que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor que nos protege, que o Senhor que supre as nossas necessidades e nos livra, Senhor, livra o nosso coração, as nossas angústias, as nossas emoções, nos sustenta e nos dá alimento físico. O Senhor refrigera a nossa alma, Senhor, em meio a tempestades. O Senhor nos leva a águas tranquilas, nos coloca em pastos verdejantes, Senhor. E o Senhor também prepara uma mesa de frente de nossos inimigos, porque o Senhor nos ama, Senhor. E o Senhor também nos levará para um dia, para voltar para o nosso verdadeiro lar, onde esperamos, Senhor, a nossa bendita esperança. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui nessa noite conosco, aqueles que nos acompanham, Senhor. Dá uma palavra gloriosa nessa semana. Ministra sobre a vida deles algo especial. É o que eu te peço, e essa é a minha oração que eu faço no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Denis. Palavra muito propícia para o tempo em que nós estamos vivendo. E o hino 454 do cantor cristão diz: temos por lutas passado umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Que nós possamos continuar fiéis ao chamado do Senhor em nossas vidas, lembrando sempre que oásis, ele só se encontra no deserto. Ele não se encontra nas grandes cidades, nos grandes campos, nas grandes fazendas. Você tem que passar no deserto para encontrar o oásis. E o refrigério do Senhor vem nas lutas, nas dificuldades, e Ele tem nos abençoado e nós podemos crer nisso. Obrigado, pastor Denis. Que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso encontro coletivo, mas o nosso encontro individual com Deus não termina nunca. O pastor Denis vai ficar lá na porta, vai dar um abraço em todos vocês. E se você, meu irmão, minha irmã, quiser contribuir com o Ministério Cristolândia,
Você pode fazer isso adquirindo um dos panetones que estão lá na nossa entrada. Tem panetone e tem chocotone. É um valor simbólico. Você vai fazer uma doação. Você não vai comprar um panetone, né? Você vai fazer uma doação para o ministério. De brinde, você vai levar um panetone delicioso. É um panetone que é feito pela padaria Cepan, lá na zona leste de São Paulo. Uma maravilha. Tá? Então, se você tiver condições e o Senhor tocar no seu coração para você ajudar esse ministério, procure o nosso irmão Paulo, o nosso coordenador aqui de missões, evangelismo, e ele vai poder te ajudar nesse sentido. Vamos colocar em pé, querido irmão, querida irmã. Vamos fazer uma oração final. Ainda não estamos dando as mãos, mas simbolicamente eu peço que você coloque uma de suas mãos aí no seu coração. Uma forma simbólica de demonstrar a nossa união. Pai nosso que estás no céu, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. E esperamos que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, a nossa adoração, como uma oferta agradável a Ti mesmo, ó Deus. Tu és digno de receber honras, glórias e adoração. Ao término deste encontro, pedimos que a Tua graça, a Tua bondade, elas continuem presentes em nossas vidas. Nos leva, Senhor Deus, em paz e segurança aos nossos lares. Nos dá uma semana, Senhor, abençoada e abençoadora. Que nós possamos ser úteis ao Teu reino, aonde nós estivermos. E obrigado por tudo. Obrigado pela vida do pastor Denis, da Keila. Obrigado pelo Felipe e o Guilherme. Obrigado por essa família, ó Deus, que está em nossos corações, faz parte da nossa vida. E nós louvamos a Ti por eles. Abençoa-os, fortaleça-os. Dê a provisão do Senhor, ó Pai, que tudo aquilo que eles necessitam não falte a seu lar, a sua mesa, para a honra e glória de Ti mesmo. E o Senhor continue nos abençoando enquanto nos abençoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O pastor Denis e a família vai lá na porta, vai dar um abraço em você. Com uma oração silenciosa, estamos nos despedindo deste encontro. Deus te abençoe grandemente, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus.